Muita gente reza, faz novena, mas continua com o coração angustiado. Por que a fé parece não funcionar na sua terapia tradicional? Eu sei o quanto você está aí sofrendo por ser católico e ficar pensando, por que eu tenho esses problemas psicológicos? Como dói eu ficar ouvindo das pessoas? Isso é falta de fé. E não adianta nada você ir na igreja se você não tem fé. Se você sente ansiedade, se você sente depressão, isso é invenção da sua cabeça. Eu sei o quanto isso dói para você que é católico. Eu sou Fernanda Guiar, terapeuta católica, e nesse canal eu vou ensinar você como ser uma terapeuta católica. Se você sente esse chamado, já me segue. Você precisa entender que o ser humano é uma unidade do corpo, da mente, do espírito, da alma, do interior. Se você trata só a mente e ignora a alma, a cura interior não acontece. Para tratar o interior, você precisa unir, aprender como unificar um tratamento, conhecimento da fé católica, conhecimento terapêutico para tratar a alma, o espírito e o psicológico. O problema é que a terapia secular, a comum, tradicional, ela vê o ser humano como um animal evoluído. Nós, terapeutas católicos, não. Nós enxergamos o ser humano como um filho de Deus. Isso muda tudo, pode ter certeza. E nós buscamos, através de um método, do método ATI, que é da terapia católica, identificar e investigar onde esse filho de Deus foi ferido na alma. E aí começa, a partir dessa identificação, começa o processo de cura interior. Existem 3 pontos que nos diferem das terapias tradicionais. O primeiro ponto é a visão do sofrimento. Na psicologia comum, o sofrimento é um erro que deve ser apagado. Na nossa visão católica, na nossa terapia católica, o sofrimento ele pode ser um caminho de redenção, inclusive, pode ser. Nós vamos investigar e seguir um método para saber sobre aquele sofrimento da pessoa. Uma pessoa que tem o temperamento melancólico, ele tende a ter sofrimento em tudo, inclusive os temperamentos fazem parte do nosso método ATI. O melancólico, ele vive num sofrimento. O terapeuta católico precisa conhecer uma metodologia para conduzir este paciente no seu sofrimento real ou imaginário. Então, a gente ensina para o paciente a dar sentido àquela dor. Ao invés de tomar um remédio para anestesiar, ao invés de resolver o problema ali a todo custo. Por exemplo, numa terapia tradicional, um paciente chega com um problema no casamento, imediatamente ali você será induzido a se separar. E para nós não. Nós buscamos discernimento do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para conduzir aquele paciente, porque talvez o problema que está acontecendo ali pode ser o próprio paciente que precisa mudar. Então, nós aprendemos um método, um passo a passo para ajudar aquele paciente. Talvez a separação, o distanciamento ali do paciente está acontecendo porque ele não sabe, ou ela não sabe impor limites. Fernanda, mas e houve a separação? Nós acreditamos na restauração quando o Espírito Santo nos mostra que aquele casamento existe e é válido. Então, vamos para o ponto 2, que nos diferencia de uma terapia tradicional. Está na verdadeira identidade. Isso não se encontra nas terapias tradicionais. Isso você vai encontrar na terapia católica do método ATI. Entender, levar o paciente a entender que que aquela pessoa não é o seu trauma. E é o que acontece. A pessoa perde a sua verdadeira identidade e passa a acreditar que ela é aquela ferida. Uma pessoa com a ferida da rejeição, ela se torna uma pessoa rejeitável, rejeitada. As pessoas vão rejeitar ela, ela se afasta, já por medo de ser rejeitada. Você é o que Deus pensa sobre você e não a sua ferida. Mas para isso, para a pessoa entender, ela precisa passar por um processo de cura interior. Esse é um dos pontos importantes da nossa terapia católica. Processo que a gente passa de limpar as lentes sujas dos traumas da infância.
que nós chamamos de processo de purificação. Inclusive, tem um exercício de purificação, que é um exercício em que a gente clama o Espírito Santo para purificar. Mas você não pode pegar o que você está aprendendo aqui e já começar a aplicar. Você tem que aprender o método para fazer de forma correta. Senão você abre uma ferida, né, que a pessoa está ali e não sabe tratar. Então você precisa aprender a tratar essa ferida. Senão você abre uma ferida e deixa a pessoa sofrendo. Não pode fazer isso. Às vezes a pessoa tem uma ferida com o pai e ela vai ter dificuldade de enxergar a paternidade de Deus, o amor de Deus sobre a vida dela. Por mais que ela reze, por mais que ela vá na igreja, por mais que ela sabe que crê em Deus, ela ainda sente um distanciamento dessa paternidade de Deus, porque há uma ferida emocional do passado em relação ao seu pai da terra. Eu emocionei muito com uma paciente, e é um testemunho que eu trago aqui para vocês, que ela, depois de um processo de terapia que nós fizemos, aplicando o método da ATI, da terapia católica, essa paciente me deu testemunho de que a vida inteira ela andava olhando para baixo. Ela andava, ela não conhecia o céu, ela não conhecia nada ao redor, no próprio bairro, nos lugares que ela passava por anos, porque ela só andava olhando para baixo. E ela foi falando comigo, hoje eu sei a cor do céu, hoje eu caminho com a cabeça erguida, hoje eu vejo as árvores, eu vejo as coisas acontecendo, porque eu não ando mais de cabeça para baixo, eu não ando mais com aquele olhar para baixo, com medo, com insegurança, com tristeza, sem sentido para a vida. Hoje é diferente, hoje eu ando com a cabeça erguida. E ela foi dando esse testemunho e eu caí em lágrimas, me emocionei. Nós também nos emocionamos com os testemunhos, vendo a cura de Deus acontecendo na vida dos nossos pacientes. Isso é maravilhoso. O ponto 3 é a integração das virtudes. Nós, católicos, precisamos desenvolver, conduzir o paciente a integrar as virtudes no seu dia a dia. Então, não adianta tratar a ansiedade com várias técnicas terapêuticas se não há uma condução do interior, se não há uma condução para cultivar as virtudes, por exemplo, da confiança e da esperança. As virtudes, as 3 virtudes da Igreja Católica, teologais, fé, esperança e caridade. Nós precisamos desenvolver isso no nosso paciente. E, claro, a cura interior, ela começa primeiro em nós. Em pessoas curadas, curam. Então, esse primeiro processo, o primeiro processo de cura, ele acontece com você. E através da sua cura interior, muitas pessoas serão curadas. Talvez você pense, será que é para mim? Eu sou cheia de feridas? Pois então, seja bem-vindo ao método. Porque eu fui uma pessoa muito ferida, cheia de bloqueios, de travas. E através deste método, da cura interior que aconteceu em mim, hoje eu atendo milhares e milhares de pessoas já há mais de 6 anos de forma online. Então tem muitos anos, eu sou de berço católico. Então desde criança eu estou na igreja católica, fazendo oração, servindo, ajudando as pessoas nesse caminho de cura interior. E é isso que você, ao se tornar um terapeuta católico, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai usar as virtudes como um remédio prático para a alma do seu paciente. E isso vai fazer toda a diferença num simples exercício de respiração. Porque quando a gente trabalha as virtudes na vida do paciente, na sua vida, o abandono na divina providência faz toda a diferença. E assim a cura interior vai acontecendo. Existe um exército de católicos sofrendo porque não encontram profissionais que falam a mesma linguagem da sua fé. Existem vários católicos sofrendo porque não encontram profissionais católicos com uma metodologia católica que fala a língua da fé para conduzir ali aquela pessoa no seu processo de cura interior. Existe uma grande carência nesse mercado e eu sozinha não dou conta de atender
São inúmeros pedidos de atendimento, as pessoas têm que ficar na lista de espera para ser atendido, e isso começou a arder o meu coração para abrir o meu método, o que eu faço já nesses mais de 6 anos, atendendo as pessoas, levando a cura interior, porque eu não tenho condições de atender todos. O mercado é grande e precisa de você para se tornar um terapeuta católico e levar a cura interior para as pessoas e fazer um tratamento, um processo terapêutico que conduza aquela pessoa a estar mais próxima de Deus, ter uma experiência de Deus e buscar a cura interior dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas, de tantas e tantas questões. Se você sente que tem um chamado de Deus para ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas, para levar a cura interior, não só ficar aconselhando do seu modo, mas ter um método, uma metodologia, um conhecimento aprofundado para verdadeiramente ajudar uma pessoa, ajudar o seu paciente, me acompanhe nessa jornada, basta se inscrever aqui no canal. E deixa aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade em tentar ajudar uma outra pessoa. Fica coladinho aqui comigo, porque nos próximos vídeos eu vou trazer as técnicas e nós vamos aprofundar cada vez mais nesse assunto. Fique com Deus, com Nossa Senhora e até o próximo vídeo. Tchau!